Espiritualidade não se força. Ultimamente, pessoal, estou recebendo muitas mensagens lá no WhatsApp falando sobre de querer ver espíritos, de querer uma prova espiritual, de que a espiritualidade existe, e pessoas ficam muito frustradas porque não conseguem ver ou obter uma resposta. Hoje mesmo recebi uma mensagem, não sei se era um homem ou uma mulher, falando sobre isso, da espiritualidade, que a pessoa queria porque iria ver espíritos ou se conectar com a espiritualidade, mas não conseguia. E a pessoa estava muito frustrada com isso em si, que não conseguia ver espíritos nem nada assim do tipo. A pessoa estava extremamente frustrada com isso. E nisso perguntou para mim se eu podia canalizar, acho que um espírito, alguma coisa assim do tipo. Não entendi muito bem, mas a pessoa queria que eu canalizasse um espírito ou um servo astral assim para essa pessoa, para ela estar vendo o espírito. Eu peguei e falei assim para ela assim que não é assim que funciona. A questão de busca da espiritualidade é uma questão de você estar se conectando com seus ancestrais e não é algo forçado. Entende? Então, se você é uma pessoa que busca a espiritualidade na sua vida para querer ver espíritos, para querer ver o mundo espiritual, sinto informar você. Mas a espiritualidade é uma coisa séria. Não é para vocês ficarem brincando de ser magos ou brincando de ser médiums, videntes e tudo mais. Porque não é assim que funciona. Se conectar com a espiritualidade vai muito mais além do que você vê espíritos. Se conectar com a espiritualidade vai muito mais além do que você ter visões espirituais ou algo assim. Porque muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia tá assim. Muitas pessoas querem se conectar com a espiritualidade por questões de poder. Entende? A pessoa quer se conectar com a espiritualidade por questões de poder espiritual, para obter poder, para aumentar o ego delas em si na questão espiritual. Olha só para mim, eu sou uma pessoa que vê espíritos, olha só para mim, eu sou vidente. E se conectar com a espiritualidade vai muito mais além disso, mas infelizmente eu percebo isso com as pessoas em si, no geral, que elas querem se conectar com a espiritualidade para exatamente isso, para encher o ego delas em si. Não estou dizendo que o caso dessa pessoa ali foi esse caso, não estou dizendo que foi esse caso, mas o caso dessa pessoa em si foi mais questão de comprovação, de querer comprovar que a espiritualidade existe. Entende? Então, pessoal, uma coisa é, não é assim que funciona a questão da espiritualidade em si. Primeiro, a questão de se conectar com a espiritualidade, você tem que ter um propósito, um motivo nobre em si. Não é questão de eu quero me conectar com a espiritualidade para comprovar que mentores espirituais existem de verdade. Não é assim que funciona as coisas, a situação em si, entende? Vai muito mais além desse tipo de situação, se conectar com a espiritualidade, se conectar com a sua ancestralidade. E a pessoa em si ficava forçando, ela tentava vários tipos de coisas, se eu não me engano pela mensagem, ela tentava meditações, e acho que ela mencionou outras coisas também. Só que nunca conseguia. E não vai conseguir se conectar, porque se quer se conectar com a espiritualidade para ver espíritos em si, não é um propósito, não tem um propósito maior que a pessoa está fazendo, entende? Então, sinto te informar, mas infelizmente você nunca vai se conectar com a espiritualidade em si. Quer se conectar com a espiritualidade para comprovar que espíritos existem, é uma coisa tão boba. Espiritualidade, novamente reforçando, é conexão com o divino. Divino é conexão com a sua ancestralidade. Então, se conectar com a espiritualidade, se conectar com a sua ancestralidade em si, entende? Então não é uma coisa boba, tem que ter um motivo, uma causa nobre. Não é, eu quero me conectar com a espiritualidade para ver se existe espírito, entende? É uma coisa, me perdoa, tão boba. E outra coisa, gente, quando vocês se conectarem com a espiritualidade, não fica forçando as coisas. A espiritualidade tem o seu tempo. Às vezes você também não está pronto
para a questão da espiritualidade. Às vezes você simplesmente não está pronto para a conexão com a espiritualidade. De uma coisa na vida que eu vou falar para vocês de experiência própria agora, de experiência própria sobre a espiritualidade, questões da espiritualidade que eu digo para vocês nada se força na espiritualidade. E o universo é assim, nada é forçado no universo, na espiritualidade. Quanto mais você força, mais a situação fica longe de você. Isso não vale só questões espirituais, isso vale para as questões de relacionamentos amorosos, familiares, no trabalho, questões mentais. Tudo que é forçado demais quebra, entende? Então, não procurem espiritualidade para essas coisas bobas. Procurem para um propósito maior, para você se conectar com a sua ancestralidade, para você evoluir. E vale lembrar que tem pessoas que não têm caminho espiritual nessa reencarnação, entendeu? Ou seja, gente, tem pessoas que não têm caminho espiritual nessa reencarnação. Ou seja, o propósito da vida da pessoa é outra e a conexão com a espiritualidade não há necessidade de se conectar. Então, por isso que vai ter pessoas que não vão conseguir. Então, a questão é paciência em relação a isso, tá bom, pessoal? Se você for se conectar com a espiritualidade, se conecte com um motivo nobre, com uma causa nobre em si. Não por essas coisas bobas. E jamais, jamais, jamais force a espiritualidade ou qualquer outra coisa. Experiência de vida minha. Quanto mais você força as coisas, pior a situação fica. Quando é para acontecer, vai fluir e pronto. Entende? Da melhor maneira possível. Não se corre atrás de borboletas, as borboletas que vêm até você. Você já viu um jardim correr atrás de borboleta? Não, as borboletas, o jardim não corre atrás de borboletas, são as borboletas que vêm no jardim. Mas as borboletas só vêm no jardim quando o jardim está muito bonito e belo, entende? É a mesma coisa com você, a conexão com a espiritualidade tem que ter um motivo bonito, belo, tem que ter um propósito maior. Não é só uma coisa boba. Eu quero ver que a espiritualidade existe. Não vai acontecer nada, vocês não vão se conectar, entende? Enfim, então, isso que eu dou para vocês. A espiritualidade, conexão com a espiritualidade, se conectar com seus ancestrais, mas tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Às vezes você não está pronto, que nem o exemplo do jardim. Borboletas só vem no seu jardim se o seu jardim estiver pronto, bonito, cheio de flores. É a mesma coisa com você. Enquanto você não tiver um amadurecimento, uma mentalidade boa para conexão com a espiritualidade, infelizmente você não vai se conectar. E vale lembrar também que às vezes nem todo mundo tem um propósito com a espiritualidade, tá? Às vezes tem pessoas que não têm caminho com a espiritualidade porque não quer dizer que ela não tenha proteção espiritual, mas a questão da missão da vida da pessoa não tem necessidade dessa conexão espiritual em si, ok? Mas não quer dizer que seja uma pessoa afastada da espiritualidade, pelo contrário, muitas pessoas que não acreditam na espiritualidade em si são pessoas que estão mais próximas dela, enfim. Então fala para vocês, não force a espiritualidade e, por favor, não procurem a espiritualidade por motivos bobos como este que estão acontecendo, mandando mensagem para mim, ok? É isso, resumidamente, conexão com a espiritualidade requer paciência, equilíbrio e motivos nobres e honestos para se conectar com ela. E, infelizmente, não vai procurar a espiritualidade por motivos bobos. Eu quero ver um espírito, eu quero ver um mentor espiritual. Você quer ver por bobeira ou você quer trabalhar com a espiritualidade? Entende? Uma questão é essa em si. E não quer dizer que a pessoa não tenha caminho com a espiritualidade, que ela não possa ver ou sentir alguma coisa assim. Claro que ela pode ver e sentir. Mas a questão é, o principal recado é aqui de pessoas que procuram a espiritualidade por uma coisa tão boba, sabe? De querer ver espírito, vocês não vão conseguir ver. E que nem o recado que eu passei para essa pessoa. Olha, infelizmente, se você continuar com essa mentalidade, eu mandei um áudio para a pessoa. Acho que eu não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos assim. Olha, infelizmente, se você continuar com essa mentalidade de querer procurar a espiritualidade para ver espírito, você não vai sair do lugar e você nunca vai ver. Porque tem que ter motivos nobres para buscar a espiritualidade. Mais uma vez, o exemplo da borboleta.
Borboletas vêm no seu jardim quando o jardim está lindo e florido. E a mesma coisa, a espiritualidade só vai se conectar com você quando você tiver algum motivo lindo, honesto, para se conectar com ela em si. Não por uma coisa boba de querer ver uma manifestação, entende? Um beijão e fiquem com Deus.